representante da Juventude Brasileira no Secretariado Internacional da Carta da Terra, lá da Costa Rica, e sou representante do Conselho Nacional do Laicato do Brasil no Paraná inteiro. Então, eu também cuido de 18 dioceses no Paraná, mas estou entregando as bets também, já, porque eu já estou no Espírito Santo. Mas eu sou para frente, né? Eu gosto de poder possibilitar as pessoas. Estou na secretaria, então os barulhos externos acontecem. Então, tive o prazer de chamar a Moema, porque eu acho que todo mundo tem que ter esse sentimento que eu tenho quando falo da Moema, de proximidade, de sentimento de pertença a ela e gratidão ao trabalho que ela exerceu e exerce nesse país, de, acima de tudo, de proximidade na simplicidade. A Moema é uma das pessoas mais simples, mais acessíveis que eu conheço, apesar da sua carga histórica de importância. Então, não sei o que dizer da Moema, só que eu tenho uma gratidão a tudo que é mais sagrado nesse mundo, por ter podido conviver com ela, por ter podido poder ter essa proximidade com ela, mas acima de tudo, né, por aprender. Ela nos inspira a cada fala que faz, ela nos inspira a cada segundo que está próximo, né? Ela pediu para você se apresentar, não me apresentar. Ah, tá, esqueci. Não, mas eu estou dizendo isso. Tá vendo como ela é? Eu estou dizendo isso tudo para dizer que eu podia ter falado sobre o tratado com todo o carinho que tenho a ele, mas está aqui na minha mão, olha. Mas eu preferi trazer a Moema para falar com mais propriedade, mas ao mesmo tempo eu me coloco à disposição, né? A gente acabou de editar um livro sobre a construção de política pública municipal de educação ambiental, sobre uma metodologia específica. A ideia hoje, neste convite que vocês aceitaram, né, de uma forma tão pronta, é a gente pensar, né, o que seria a educação ambiental para as cidades sustentáveis hoje, né? Qual seria a atualização deste tratado? Que acredito que é algo que você vem atualizando nesses anos todos, né? A cada ano deve ter havido algum foco, né, diferenciado. Hoje. Bom, então, bom dia a vocês todas e todos, né? Eu me sinto tão feliz, né, de estar podendo ouvir vocês, para começar, né? E eu gostaria de começar por aí, porque dentro do que vocês falaram, já tem tanta coisa que está diretamente ligada ao tratado, né? Primeira coisa que eu vejo, né, fica claro para vocês aquilo que o tratado diz, que a educação ambiental é sempre individual e coletiva. E por isso que vocês ali, né, têm essa visão bem clara, né, de que ao mesmo tempo que fazem um trabalho que às vezes pode parecer um trabalho de educação individual, sobretudo a gente às vezes pensa assim nas escolas, ela não é individual e ela é uma educação permanente. E isso está até no nome que vocês se dão, né? Que é uma rede que reúne, e gostei do plural, né? Infâncias com S, juventudes com S e comunidades com S. Porque a diversidade existe, infelizmente é uma diversidade que se revela também na desigualdade, né? Na desigualdade social, que sempre está ligada à desigualdade ambiental, né? Tanto assim que eu não vejo nenhum desastre acontecendo que seja um acidente ambiental, sempre são desastres socioambientais, né? Então, eu vejo assim, tudo isso está dentro do que vocês são e da proposta que vocês têm. Acho muito interessante isso de vocês estarem se juntando por vários municípios, né? E transcendendo a ideia de municípios, né? Que todos esses nomes de municípios, né, que a gente tem hoje, tudo isso são criações tão recentes, né? Aí no Rio Grande do Sul, quando chegou a minha bisavó lá da Itália, né, apenas tinha Caxias, não tinha nada do resto, sabe? Uma igrejinha em Santa Justina, mas tudo isso são construções recentes, né?
e são construções de brancos, né? Que acharam por bem acabar com os bugres, que acharam por bem, sabe, e era o governo que estimulava, né? Se instalar nas terras ali, independente do que já existia, né? Gostei muito, muito do nome também, né? Da rede Araucária, ou seja, eu acho que são coisas que nos obrigam, né, a ficar na lembrança, né, do que existia, né, e a gente vê que a grande ignorância, né, comandada pelo mercado, fez com que hoje, né, já esteja praticamente quase em extinção, e acho assim um privilégio de terem ali algo que nos remete muito, né, assim a construção da mãe natureza que transcende qualquer divisão municipal, né, como é o cânion. Então eu vejo que tudo isso são questões que em si mesmas elas podem ser educativas, né? Podem ser assuntos de programas para infâncias e juventudes e comunidades, né? Podem nos ajudar a transcender esses marcos artificiais que foram feitos, né? E pensar, né, com outros princípios, com outros valores, o que significa estarmos juntos, né? Num determinado espaço, né? Mas, sobretudo, numa maneira diferente de nos pensarmos, não só na Terra, mas de nos pensarmos como filhos e filhas da Mãe Terra, né? Da Pachamama, dos Quechas e Yamatás, né? Do Tecorá, dos Guaranis. E dentro dessa perspectiva, então, a gente pensar o que é a educação ambiental, que é, mais do que tudo, né? Essa aprendizagem permanente para a infância, para a juventude, para a idade adulta, né? É uma história sem fim a educação ambiental, né? E tudo aquilo que vocês fazem, não importa o espaço onde estejam fazendo, eu acho muito interessante, né? De ver esta visão, né, dentro da universidade, essa visão a partir de um mestrado, quebrar os muros também, né, das instituições que se fecharam em si, e a universidade é uma dessas instituições bem fechada, em muros, né, e ver como isso está sendo quebrado e está sendo revisto, né, a partir da que vocês chamaram, né, pesquisa, formação, a partir dessa interligação que tem que ser permanente entre a pesquisa e a formação e a extensão, né? Então, eu acho que vocês são uma aula para mim, né? Eu vejo assim, é muito interessante também o que vocês estão fazendo, né? Para, a partir de uma rede que de fato existe, né? E existe dentro desse espírito, então fazerem esse trabalho de serem esta rede, né? Como a gente chama na Rebeia, né? De serem uma das malhas da rede, porque se existe uma coisa que é bem fácil fazer, é transformar uma rede numa pirâmide, né? De repente tem um facilitador, e esse facilitador ou facilitadora resolve, faz, se comunica com o mundo e com todos, e daí o quê? Né? Então, eu acho que esse aqui é parte também da nossa aprendizagem permanente, né? Como, de fato, a gente aprender a circular mais, né? E aprender a circular, né? Estabelecendo, como vocês estão fazendo e tentando realmente visualizar o que é a rede de vocês, que vai muito além de se pensar 7 municípios. É o ponto de partida, né? As políticas públicas, como uma de vocês ali falou, elas são feitas a partir dos municípios, mas dentro dos próprios municípios, né? Acho assim, existem coisas que nós já tivemos a oportunidade de fazer como política pública no âmbito nacional em educação ambiental, que nós podemos continuar fazendo e continuar insistindo no âmbito local, né? Apesar da política destrutiva que nós estamos tendo nesse momento, apesar desse desmonte das políticas ambientais, né? É uma tristeza para todos nós cada vez que se fala o nome de Ricardo Salles ou de Jair Bolsonaro, porque cada vez que é para falar do meio ambiente, né, é para a gente saber que alguma coisa pesada vem, que não é
dentro do que nós estamos procurando. Mas eu acredito muito nesse trabalho local, porque, de fato, nada é local, né? A Vandana Shiva tem expressões muito felizes, e eu lembro que uma vez teve toda essa questão mais, assim, de discussão se era local, se era planetário. A Vandana Shiva disse uma frase que eu repito sempre que eu posso. Ela diz, numa semente, no jeito de você tratar uma semente, ali está um modelo global que você tem. Lindo. E impõe. E aí vem toda a questão nossa, né? E aqui o Brasil é um exemplo disso, né? De como, né, a monocultura das sementes só pode produzir monocultura de sementes, né? E aí tudo o que isso significa, né? Em termos de aplicar um conhecimento que se transforma numa tecnologia que é aplicada através de políticas públicas. E assim a gente vai andando. Se nós não temos pessoas e grupos, e que bom quando a gente tem também municípios que conseguem pensar diferentes e transformar tudo isso em redes e redes e redes que vão se ampliando, a gente está fazendo o que muitos já estão falando, né? Aceitando a contribuirmos para que acabe a espécie humana junto com as outras, né? Então, eu vejo assim, eu dou muito valor ao local. Não é por nada que eu acompanhei e continuo acompanhando sempre que eu posso, conforme me pedem, a experiência do que está mais próxima de mim, né? Eu moro em Toledo, no Paraná, que fica a 2 horas de Foz do Iguaçu, e acompanhei com muito carinho o trabalho do município de Foz do Iguaçu, do coletivo que se criou, e achei muito interessante. Claro, no começo, quando eu tive até a oportunidade de dar uma consultoria em educação ambiental, num momento que foi possível fazer algo mais diretamente relacionado, de fato, com a questão da sustentabilidade, né? Mas de ver como o coletivo de Foz do Iguaçu, que está aí onde tem a, a, a hidrelétrica, né, da Itaipu, pouco a pouco entendeu que não podia ficar pendente, né, de uma grande instituição, né, que hoje é assim e amanhã já não é mais, porque depende de quem está na gestão, né? E foram devagar realmente se articulando entre vários atores sociais, educadoras e educadores, desde os CMEs até a universidade, né? Passando também por instituições como, porque ali acho que é a SEDAI, né? Que chama ali no Rio Grande do Sul, né? Para nós é a Sanepar, afinal, os órgãos ambientais aqui que estão na região, e algumas empresas até, e o coletivo hoje existe como algo em si. E eu acho que esse é um esforço que vale a pena. Essa gestão não pode ser eterna, né? A gente espera que esse desmonte das políticas públicas, né, não passe de um momento dentro da nossa história, que a gente consiga, né, de novo ter uma política pública no âmbito nacional, onde a gente possa, além das redes, também estar trazendo para o local, né, esses princípios, valores e formas de ser, né? Quando a gente pode trabalhar, né, com o grupo gestor que se criou e que realmente foi muito ativo aqui no país, sobretudo de 2003 até 2015, e a gente fez tanta coisa assim, sabe, mostrando que a educação ambiental, a partir do que está no tratado, né, ela é individual e ela é coletiva e ela abrange absolutamente todas as esferas da vida, né? Então, a partir, eu estou dizendo coisas bem práticas, sabe? Não estou fazendo uma aula teórica, mas a partir dessa concepção do tratado, né, a gente, principalmente a partir do Ministério de Educação, as escolas começaram a trabalhar a questão ambiental não como uma matéria, e sim como projetos, né, interdisciplinares que envolvessem a escola toda, né, a partir de eixos temáticos, né, escolhidos. E nossa, os CIEAs funcionaram e podem voltar a funcionar também, né, a gente espera.
e no âmbito nacional também, mas juntou o Ministério da Educação com o Ministério do Meio Ambiente, e a gente conseguiu mostrar que a educação ambiental tem que estar em toda parte. E aí a gente fez quanta coisa, né? Na qual as universidades contribuíram bastante, participaram, mas a gente criou, por exemplo, os programas de formação de educadores ambientais, né? Que juntavam pessoas desde alguém que já é professor universitário até uma que era uma recicladora de materiais, uma catadora de materiais recicláveis, né? É tudo numa construção que tem outra lógica quando a gente pensa na questão de aprendizagem. E eu nunca esqueço, né, de quando a gente começou a pensar nesse programa de formação de educadores ambientais, a primeira pergunta: que nível tem que ter? E aí alguém disse: não, pelo menos o fundamental já feito. Aí eu perguntei: será que alguém que está já no segundo grau é alguém que sabe mais do que um agricultor que pode ter feito só a quarta série do ano primário, mas que tem toda uma experiência e que sabe te falar do que está acontecendo no próprio sítio, na própria roça, por conta das mudanças climáticas? Será que a gente precisa ter feito o secundário para saber discernir 33 espécies de plásticos e materiais diferentes, como fazer o pessoal que recicla? Então, a gente tem que, sabe, logo, o tratado nos remete a toda essa lógica do diálogo de saberes, né? Não é que a gente tem que ficar só com um, é uma questão de aprendizagem mútua o tempo todo. E eu vejo assim, muitas vezes eu dou muitos exemplos, porque eu, de fato, aprendo. Eu aprendo a partir, às vezes, daquilo que a gente aprendeu muito na educação popular, né? Eu sou fruto da educação popular freiriana, né? Eu nunca tive, assim, a oportunidade de ser professora de universidade, né? Tenho dado palestras, tenho sido monitora de oficina, mas a minha vida não foi universitária. Mas, paralelamente, também teve muitas outras fontes de aprendizagem, né? E eu acho que isso tudo, atualmente, nas universidades, começa a ser reconhecido. Antigamente não era. Eu, por exemplo, quis fazer a minha dissertação de mestrado sobre pesquisação participante, e o meu orientador perguntou se eu queria o diploma, sim ou não. Eu disse: claro que eu quero, né? Mas em 1990, a PUC de São Paulo não aceitava a pesquisação participante como forma de produção de conhecimento. Então, nós estamos avançando bastante, eu acho. Nós, dessa área de educação ambiental, somos, eu acho, assim, alguém que eu acho que é tipo um carro-chefe nesse sentido de abrir a universidade para o diálogo de saberes, que é algo que um super, assim, um sociólogo super aceito, né, em toda nossa formação também, que é o Boaventura de Souza Santos, insiste muito nesse momento, né? Então, eu vejo assim, dentro de toda essa possibilidade de política pública, né, no âmbito nacional, tudo pode se transformar em espaços de educação ambiental. As salas verdes, por exemplo, né, ou espaços educadores que a gente vai criando. Um parque, né, meu Deus, o Canyon ali, que espaço mais incrível de educação ambiental, que nos remete muito e muito ao que a pandemia está nos obrigando a repensar, que a espécie humana é a última que chegou, sabe? Tem tanta coisa antes, e a gente tem que, de uma vez por todas, aprender a respeitar aquilo que a natureza foi criando, né? Situados dentro disso, mas sem precisar destruir e destruir e destruir, e tudo em função do mercado, né? Em função do lucro, em função do dinheiro. Então, eu acho assim, o tratado, realmente, eu fico admirada do que nós conseguimos escrever na Rio 92. A nossa tenda era a segunda, depois da principal, que foi a tenda do Planeta Fêmea, né? Das mulheres do mundo inteiro, que tinha lugar para 1000 pessoas e estava sempre cheia. A nossa tenda da educação ambiental, onde foi aprovado o tratado, depois eu vou explicar um pouquinho da metodologia, né? Era a segunda tenda maior que tinha na Rio +20, e ela tinha todos os dias aproximadamente uns 400 a 500 educadores e educadoras de todo o mundo.
E nós estávamos ali para ver aonde a gente realmente se encontrava, aonde a gente podia consensuar. Foi um trabalho titânico, eu diria, né? E foi o único tratado que chegou em 4 idiomas. E quando nós acabamos, apesar de não ter todos os meios que temos agora, quando acabou a Rio 92, estava impresso e a gente lançou ele nas ruas do Rio de Janeiro, numa grande marcha que aconteceu, né? Em 4 idiomas, português, francês, espanhol e inglês. Até aí a gente chegou. Mas nessa tenda, a gente vinha de um processo participativo. Eu tive a oportunidade de facilitar, né, o tratado, né, o que está escrito ali, não são conteúdos meus, eu facilitei a equipe, né, e nessa equipe tinha gente muito incrível, né, o Marco Sorrentino, o Nilo Diniz, a Raquel Trageber, enfim, não dá para dar todos os nomes, mas, além disso, como eu coordenava um programa de educação ambiental do Conselho Internacional de Educação de Adultos, este conselho, né, tem centros em 9 regiões do mundo, né, porque eles não fazem por continente só, né, tem também a região árabe, tem a região do Pacífico, né, Caribe, e a gente fez uma carta de educação ambiental e pediu para todo mundo, né, que pudesse colaborar. E foi um trabalho participativo tão forte. Existia todo um clima, né, uma vontade ao redor do que podia acontecer na Rio 92, que nós recebemos, das 9 regiões, nós recebemos retorno. E recebemos retorno em português, em francês, em espanhol, em inglês, em árabe, em russo, em alemão, japonês. Tivemos que pedir para quem sabia esses idiomas que nos traduzissem os comentários. E daí, nós tínhamos começado com a ideia de uma carta de educação ambiental para o mundo, mas nessa composição, né, do que foi o evento paralelo à conferência, que foi o Fórum Global, tinha um fórum de ONGs e movimentos sociais. E neste fórum de ONGs e movimentos sociais, os que coordenavam tiveram a ideia de pedir, né, que todos aqueles que, dentro dos grupos de ONG social que se inscrevessem, que fizessem as suas declarações a partir de tratados, né? Então, nós tivemos 36 tratados, né, a respeito de tudo, né? Dos oceanos, né, da juventude também tinha, a respeito dos bancos, a respeito das regiões semiáridas, enfim, são 36 tratados. E o último, que também foi o último aceito como tratado, foi o Tratado de Educação Ambiental. E é interessante isso, né, porque eles diziam que não dava para a gente fazer um tratado de educação ambiental, né? E nós dizíamos que não, que tinha que ter um tratado de educação ambiental até para que se pudessem aplicar os demais tratados. Porque ter um tratado de oceano, se você não tem pessoas que são ecoeducadas, né, ou ambientalmente educadas, não vai para frente, né? Então, finalmente, a gente conseguiu, né, e por isso que ele tem um esquema, que é o mesmo esquema dos demais tratados, né, não é mais uma carta. E então, o que nós fizemos foi bem essa metodologia de educação ambiental, de educação popular, né, uma espécie de uma oficina participativa. Nós recebemos todos os retornos e aí, por temas, né, nós fomos, um grupinho aqui do Brasil, fomos recolhendo as respostas, sistematizando, e isso foi o que foi entregue, então, para ser lido por todos nós e aprovados por todos nós na Rio 92.